Por que Deus protegeu o primeiro assassino? E se a marca de Caim não fosse uma cicatriz, uma doença ou uma deformidade? E se o verdadeiro mistério dessa passagem não fosse a aparência da marca, mas o motivo pelo qual Deus decidiu proteger um assassino? Caim matou Abel, seu próprio irmão. Mesmo assim, quando demonstrou medo de ser morto, Deus colocou nele um sinal para que ninguém o atacasse. Mas por quê? Deus estava ignorando o assassinato? Estava perdoando Caim sem exigir justiça? E como essa decisão combina com a conhecida lei do olho por olho e dente por dente? Para entender, precisamos voltar a Gênesis capítulo 4. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim cultivava a terra, enquanto Abel cuidava de rebanhos. Em determinado momento, os dois apresentaram ofertas ao Senhor. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e da oferta dele. O texto não explica todos os detalhes dessa diferença. Porém, deixa algo muito claro. Caim reagiu com ira. Antes que o crime acontecesse, Deus o advertiu. O pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa frase é essencial para a história. Caim não matou Abel por falta de aviso. Deus mostrou que algo perigoso já estava crescendo dentro dele. Antes de se transformar em violência, o pecado estava dominando seu coração. Mesmo assim, Caim levou Abel para o campo, atacou o irmão e o matou. Depois do crime, Deus perguntou: Caim, onde está Abel, o seu irmão? Deus não fez essa pergunta porque desconhecia o que havia acontecido. A pergunta dava a Caim a oportunidade de assumir responsabilidade. Mas ele respondeu: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Então, Deus declarou: a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Abel havia sido silenciado, mas sua morte não estava escondida diante de Deus. Essa passagem revela uma verdade importante. Deus ouve o clamor das vítimas, mesmo quando o culpado acredita que conseguiu esconder seu crime. Mas será que Caim não foi punido? Foi, e de maneira severa. Como agricultor, ele dependia da terra. Entretanto, Deus declarou que a terra não voltaria a produzir para ele como antes. Além disso, Caim se tornaria fugitivo e errante. Ele perderia produtividade, estabilidade, segurança e pertencimento. Portanto, a marca não anulou sua condenação. Deus não declarou Caim inocente. Não ignorou a morte de Abel. A proteção veio depois que a punição já havia sido estabelecida. Caim respondeu dizendo que seu castigo era pesado demais. Ele temia que qualquer pessoa que o encontrasse pudesse matá-lo. Foi então que Deus declarou que quem matasse Caim sofreria uma vingança 7 vezes maior. Em seguida, colocou nele um sinal para impedir que fosse morto. E aqui encontramos a pergunta principal. Afinal, o que era a marca de Caim? Ao longo da história, surgiram muitas teorias. Algumas pessoas imaginaram uma cicatriz. Outras falaram em uma letra gravada no corpo, uma mudança na aparência, uma doença, um tremor ou alguma deformidade. Mas nenhuma dessas possibilidades é apresentada pelo texto bíblico. A palavra usada em Gênesis pode ser traduzida como sinal. O texto não explica sua forma, sua aparência ou exatamente onde ele estava. A Bíblia concentra nossa atenção não na aparência da marca, mas em sua função. O sinal servia para impedir que alguém matasse Caim. Por isso, a conclusão mais segura é esta: podemos não saber como a marca parecia, mas sabemos claramente o que ela significava. Caim estava sob julgamento, mas sua vida ainda permanecia debaixo da autoridade de Deus. A marca não dizia: Caim é inocente. Ela dizia: ninguém pode tomar o lugar de Deus e executar sua própria vingança. Mas alguém pode perguntar: se Caim matou Abel, por que não recebeu a mesma pena? A Bíblia não ensina olho por olho e dente por dente? Aqui precisamos respeitar o contexto bíblico. A lei do olho por olho foi dada muitos séculos depois, por meio de Moisés, dentro da legislação de Israel. Caim não estava vivendo debaixo daquele código jurídico. Além disso, essa lei não era uma autorização para a vingança pessoal. Seu objetivo era estabelecer proporcionalidade. A punição não deveria ser maior do que o crime. Em outras palavras, uma pessoa não poderia usar uma ofensa como justificativa para destruir uma família inteira. A justiça deveria limitar a vingança, não multiplicá-la. É exatamente
exatamente isso que acontece na história de Caim. Se alguém matasse Caim, outra pessoa poderia matar o vingador. Depois, outra família poderia responder. Um assassinato se transformaria em vários. A marca interrompia essa sequência. Deus estava protegendo Caim, mas também estava impedindo que a violência se espalhasse ainda mais. Isso fica mais claro alguns versículos depois, quando aparece Lameque, um descendente de Caim. Lameque se orgulha de ter matado um homem que o feriu e declara que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Veja a progressão. Deus havia usado o 7 para limitar a violência. Lameque usa o 77 para glorificar a vingança. Aquilo que Deus estabeleceu como proteção é transformado pelo ser humano em ameaça. Mais tarde, no Evangelho, Jesus usa uma expressão semelhante ao ensinar Pedro sobre o perdão. Quando Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar seu irmão, Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 77 vezes, ou 70 vezes 7, dependendo da tradução. O contraste é poderoso. Lameque multiplica a vingança. Jesus multiplica o perdão. Isso não significa ignorar crimes, abandonar a justiça ou tratar o sofrimento das vítimas como algo sem importância. A própria história de Abel mostra que Deus leva a injustiça a sério. Mas justiça é diferente de vingança. A justiça busca proteger a vida, responsabilizar o culpado e impedir novos crimes. A vingança deseja apenas devolver a dor, muitas vezes de forma ainda maior. A marca de Caim revela um Deus que pune o pecado, mas também estabelece limites para a violência humana. Ela mostra justiça e misericórdia atuando ao mesmo tempo. Caim foi punido, mas não foi entregue a uma multidão movida pela vingança. Ele recebeu uma sentença, mas sua vida continuou pertencendo a Deus. Por isso, talvez a maior pergunta da passagem não seja apenas qual era a marca de Caim. A pergunta também é: o que fazemos quando somos feridos? Buscamos justiça ou apenas queremos que outra pessoa sinta a mesma dor? A história ainda nos ensina que somos responsáveis por nossos irmãos, que o pecado precisa ser enfrentado antes de dominar o coração e que nenhuma injustiça fica escondida diante de Deus. O sangue de Abel clamou desde a terra e Deus ouviu. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que era a marca de Caim? Um sinal físico, uma manifestação sobrenatural ou simplesmente uma garantia estabelecida pela palavra de Deus? Escreva nos comentários. E caso este vídeo tenha ajudado você a entender essa passagem com mais clareza, deixe o like e inscreva-se no canal. Aqui nós estudamos os textos bíblicos com profundidade, mas com uma linguagem simples e acessível. E se você gosta de vídeos como este e quer dar vida aos seus próprios projetos, o nosso e-mail está na descrição. Nós criamos roteiros e vídeos capazes de transformar ideias em histórias envolventes e visualmente marcantes.